Ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para cercar a costa venezuelana indica uma clara intenção de interceptar novos navios petroleiros. Essa estratégia já começou a ser colocada em prática há poucos dias. Um navio petroleiro chamado Skipper foi interceptado pelas forças americanas. A embarcação transportava petróleo da Venezuela e ele foi sancionado com destino definido. Trump afirmou que pretende ficar com esse petróleo. A imprensa internacional já comenta que provavelmente esse navio estaria levando combustível para usinas de energia da ilha de Cuba, país que sofre há décadas com apagões e falta de energia. Sobre a tensão no Mar do Caribe e o cerco dos Estados Unidos à Venezuela, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Alexandre Coelho. Professor, nós podemos dizer que o conflito entrou em outra fase? Uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal do SBT News. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, podemos dizer que entrou numa fase agora de não apenas coerção econômica ou tão somente pressões ou narrativas, né? Mas sim para atos efetivos aí, tentando fazer com que a economia venezuelana entre em colapso total ao cercar e proibir tanto a saída de petroleiros venezuelanos, quanto também a entrada ou a chegada de outros navios, como, por exemplo, navios que possam ter bandeira russa ou que sejam, na verdade, os chamados Shadows Fleet, que venham da Rússia e que, por exemplo, trazem diluentes, tais como nafta, entre outros compostos químicos, que são utilizados para afinar o petróleo venezuelano e, a partir daí, a Venezuela conseguir exportar esse petróleo para outros países, notadamente a China. Então, de fato, mudamos aí de patamar para um patamar agora menos retórico e de pressão, de tal forma a, de fato, colapsar o regime econômico venezuelano. Professor Alexandre Coelho, a gente assiste aí um aumento gradual, né, por parte do Donald Trump no que diz respeito ao aumento do arsenal no Caribe e de ações, né? Agora aumentou com relação à abordagem dos navios petroleiros. O senhor acha que há uma guerra iminente, uma ação iminente das tropas americanas dentro da Venezuela? E se isso acontecer, quais são as consequências para o Brasil? Olha, nós temos a possibilidade de que os Estados Unidos, por meio dessa frota, desse bloqueio naval, por exemplo, por meio aéreo, tente destruir os sistemas de radares venezuelanos, tornando aí a Força Aérea Venezuelana, digamos, sem condições de se defender ou de produzir qualquer tipo de defesa dentro do território venezuelano. Outra possibilidade também são de ataques aéreos em sistemas ou prédios importantes venezuelanos que possam aí simplesmente neutralizar novamente qualquer tipo de defesa por parte de Nicolás Maduro, né? Acho muito difícil que haja aí uma invasão por terra. Acredito que deva ocorrer, sim, algo notadamente aéreo, né? Com relação ao Brasil, o Brasil está muito apreensivo, claro, porque mesmo ocorrendo esse tipo de ataque, mesmo ele sendo aéreo, enfim, a fim de que possa retirar Maduro do poder, mesmo que você consiga tirar, digamos, um ditador aí do poder, um ditador na Venezuela, o problema é o dia seguinte, né? Será que os Estados Unidos têm, de fato, algum desenho institucional adequado para conseguir manter a estabilidade política na Venezuela?
acho difícil, né? Fico muito preocupado de que possamos ter aí um cenário tal qual temos hoje no Iraque, por exemplo, em que se retirou um ditador, mas não colocou nada no lugar. Então temos hoje um caos absoluto no Iraque, o que é muito pior. A Líbia é outro exemplo. Ou seja, a gente está recheado, nós temos diversos exemplos ao redor do mundo em que uma invasão norte-americana, infelizmente, não produziu algum efeito satisfatório do ponto de vista institucional. Muito pelo contrário, se deixou o caos. E é aí que entra a preocupação brasileira, né, de crises humanitárias muito agudas, né? Já agora, com o bloqueio, nós já vamos sentir os efeitos de uma crise humanitária na Venezuela, com o aumento de diversas de imigração venezuelana, do povo venezuelano atravessando a fronteira, né, e indo aí para Roraima. Esse é um dos pontos de preocupação. Então, acredito que o Brasil deva tentar, aí, de algum modo, negociar, ou melhor, conversar novamente com Trump, a fim de que se possa achar alguma solução mais adequada, que não seja, de fato, uma guerra que, a meu ver, não seria uma guerra tradicional, um país contra o outro, mas simplesmente uma abordagem unilateral militar do ponto de vista dos Estados Unidos, né? Até porque o presidente Lula tem classificado, tem colocado o Brasil e a América do Sul como uma zona de paz. Isso tem sido pauta das conversas dele, né, recentes com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em diversos momentos ele se manifestou sobre isso. Professor, para seguir nesse assunto, Exato. Os Estados Unidos classificaram ontem o Clã do Golfo da Colômbia, o maior grupo armado ilegal do país, como uma organização terrorista, de acordo com um comunicado que foi publicado no site do Departamento do Tesouro. O que isso significa nesse conflito, professor? Olha, entendo que é uma extensão do que já está acontecendo na Venezuela. E uma extensão para onde, né? Para a Colômbia. Então, acredito que a partir desse momento, quando os Estados Unidos realiza esse cerco na Venezuela, classifica uma organização aí como uma organização terrorista, como é o caso aí, uma organização colombiana, né, que realiza atos terroristas ali, ou atos de organização criminosa na Colômbia, a Colômbia talvez possa ser aí o próximo estado a ser cercado ou a começar a sofrer os mesmos tipos de pressões, tanto militares quanto econômicas. E aí, quando eu falo econômicas, seriam pressões similares a essa que está ocorrendo em relação à Venezuela, de cerco, né, militar à costa colombiana, né? Então, nós temos que ficar atentos, porque isso demonstra que há uma grande possibilidade do que estamos vendo hoje com relação à Venezuela se espalhar também para o lado do Pacífico, ou seja, para o lado da Colômbia. Nós agradecemos a participação do professor Alexandre Coelho, de Relações Internacionais.